Olá, estamos começando mais um programa Painel Político aqui pela Doctum TV. E hoje eu recebo aqui o publicitário, administrador, professor, atualmente diretor da Doctum em Vitória, o meu amigo Glauco Assis. Ô Glauco, seja bem-vindo. Muito obrigado, Dário. O Glauco que rodou o mundo, mas é aqui de Caratinga, né, Glauco? Sim, é um prazer estar aqui na Doctum TV, é a primeira vez que eu visito a casa, mas desde o início dessa efervescência da comunicação aqui na cidade, até com o próprio curso de comunicação que aconteceu na FIC, que a gente teve a oportunidade de participar ali no início do ano 2000. Como professor, né? Formando aí toda uma geração de jornalistas. Né? Aquele momento de início lá da TV Sistec, foi a primeira a atividade de transmissão de radiodifusão televisiva na cidade, cobrindo as eleições da época. Então a gente tem um vínculo muito grande com essa área, eu gosto muito, é um prazer estar aqui, vendo que a instituição na qual eu estou prestando serviço na condição de gestor acadêmico também tem esse trabalho bonito, muito bem feito aqui na Doctum TV. É um prazer. Isso aí. Ô Glauco, você sempre esteve envolvido com diversas áreas, também um empresário, e a gente tem vivido aí um momento, né, de transição no país, e muito boa a sua presença aqui essa semana para a gente poder conversar sobre isso. Um momento em que muitas coisas estão acontecendo aí, um processo de impeachment em andamento, um governo tentando se estruturar, operações policiais da Polícia Federal varrendo diversos setores da administração pública. Você que já tem uma certa experiência, tanto no setor público quanto no setor privado, como é que vê esse momento aí do país, Glauco? Olha, é uma grande oportunidade que o país está vivendo, a sociedade brasileira está vivendo. Acho que é fruto do amadurecimento da democracia. De você estava lendo a informação de que apenas 8% do período histórico nosso foi vivido em ambiente democrático. Então nós somos muito... Levando em conta desde o descobrimento, né? Eu não me lembro exatamente da informação, mas o que informa para a gente que a nossa experiência com democracia, enquanto cidadãos, eleitores, é uma experiência muito recente, né? Muito verde, ainda não muito amadurecida. Então a gente erra votando, erra se posicionando a favor ou contra o impeachment, né? A minha geração vivenciou o impeachment do Collor, né? Não é? E esse processo é um aprendizado permanente, não é? Em especial esse momento, o conflito, a insegurança que gera é ainda não confirmação legítima do governo, no sentido de que o afastamento não foi definitivo, ele é temporário. Volta e meia a gente ouve rumores na imprensa de recuos de membros do Senado, mas uma insegurança geral, né? política. Porque no impeachment do Collor, né, nós não tivemos resistência, porque simplesmente o Collor não tinha base, nem política e nem na sociedade. Nem partidária, foi um partido provisório, né, só para acobertar o posicionamento de caçador de marajás, que era o que todo eleitor naquele momento queria, e ele sem partido, sem estrutura, sem nada, com um marketing muito bem feito. Quando se deu o afastamento na Câmara, ele renunciou logo em seguida e... Ficou resolvido. E o Brasil ficou livre daqui. Ficou resolvido. E até, surpreendentemente, o Itamar foi um governo assim, decisivo, porque foi ali que se consolidou que as instituições democráticas funcionam, que o impeachment era um processo válido, constitucional, e ele, inclusive, teve a oportunidade, que a gente de alguma forma usufrui até hoje, de ser o responsável pelo plano real. E de realizar as escolhas certas naquele momento, né? Sim. Né? Eu me lembro de uma manchete numa capa da revista Veja, com o Itamar com o topete todo atrapalhado, saindo da base aérea, então pegou um vento e tal, e aí tinha uma manchete assim, início pífio, porque ele não montou um ministério de figurões políticos, mas um ministério tecnicamente eficiente. E a seriedade dele também, quando houve uma denúncia do Argrives, que era o braço direito dele, se não me engano era ministro da Casa Civil. Henrique Argrives. Ele era até oriundo de Juiz de Fora. Juiz de Fora, a República do Pão de Queijo. Chamavam de a República do Pão de Queijo. E naquele momento, o Argrives teve uma denúncia, eu me lembro exatamente o quê, e o próprio Itamar afastou, olha, se está em suspeita, vamos afastar, vamos apurar. Teve um episódio assim, cômico também, do Rubens Recupero, né? Recupero na imprensa. Um homem forte da área econômica,
econômica do Itamar, vazou o que satélite. numa conversa com um jornalista, me parece que era o Carlos Monforte à época, nós não tínhamos internet, né? Nós não tínhamos internet. Vazou pelo sinal aberto do satélite. Aberto do satélite, alguém captou aquilo, ele falando uma bobagem qualquer e ele acabou... Parece que ele falou que o governo dependia dele, que ele era a âncora do plano real. Que eles não tinham escrúpulos, alguma coisa assim, que eles, para tomar determinadas decisões, eles não tinham escrúpulos, e, enfim, um negócio que pegou mal, não era nada assim no nível que nós temos hoje de corrupção, de descaso com uma questão ética, talvez. Uma coisa mais ética até. E o Itamar não perdoou. Criminal, né? E o Itamar não perdoou. E isso mostra que, historicamente, a questão do impeachment não é nenhum trauma, né? Nenhum trauma. Né? A discussão agora é muito mais específica da legalidade do impeachment, né? Se houve ou não houve a pedalada. A questão, né, que eu observo, eu até tenho dito isso, eu como professor de Direito, né, sou abordado pelos alunos e tudo, enfim, essa questão legal, né, ela precisa ser explicada sempre que possível, mas o outro lado, o lado político, é impressionante a resistência também, evidente, do Partido dos Trabalhadores, que tem uma base muito consolidada na sociedade, né? Ontem mesmo, essa semana que passou aí, o secretário-geral da CNBB dando uma entrevista à Rádio Vaticano dizendo que o governo Temer não tem amparo na Constituição. Então, quer dizer, essa é uma declaração grave, né? Grave de uma autoridade. Que desmoraliza o país lá fora. Pois é. Né? E demonstra o grau, né, de presença. E olha como uma coisa está desarticulada, né? A senadora Rose Freitas, do Espírito Santo, que é líder do atual governo Temer no Senado, dizendo que o motivo do impeachment, ela é favorável ao impeachment, mas que o motivo não seria um motivo alegado no processo. O motivo técnico ali seria, realmente aquilo ali é irrelevante, né? Foi mais ou menos isso que ela quis dizer. E isso demonstra uma certa até desarticulação disso, porque se o motivo não foi esse, então o processo está errado. Ou então ela desconhece a natureza do que está se passando. Exatamente. Né? Isso para uma líder de governo no Congresso, né? Que é uma senadora, é muito grave. Exatamente. Muito grave. Demonstra realmente uma falta de articulação, que, por outro lado, né, o PT e seus aliados já demonstram isso, porque eles vão repetindo o mesmo discurso, eles têm o mesmo discurso. Né? E vira quase que uma propaganda ideológica, né? Isso. É golpe, é impeachment. Martelando isso. Mas quanto mais a sociedade for instruída através da imprensa, através, né, de programas como esse, nas escolas, os professores discutindo, né, a imprensa livre debatendo o assunto com bastante isenção, eu acho que a população vai se conscientizando aos poucos. Se isso for um erro histórico, um dia a gente aprende com isso também. A gente tem que ver numa perspectiva mais de longo prazo essa questão também. E a gente vai, você falou em erro histórico, né? A história ela vai se desenvolvendo, né? A gente vai marchando e a gente, né, a história de um país nem sempre é linear, né? Todas as grandes nações do mundo, num momento ou outro, cometeram algum tipo de erro também, né, Gal? E o que eu penso, assim, em termos mais político-ideológicos, né, a esquerda na América Latina perdeu uma grande chance histórica. Né, Por quê que ela perdeu? Qual foi o principal erro da esquerda latino-americana? Eu acho que, na minha opinião, que os episódios da Argentina, do Brasil, da Bolívia e da Venezuela, em especial, mostram que a esquerda, com até um discurso coerente, historicamente coerente, não soube fazer um projeto. É a crítica que se fazia ao José Dirceu quando foi o grande líder do Lula, no governo Lula, que ele trocou o projeto de governo, um projeto de país, por um projeto de poder. Isso. Então passou a valer tudo para se permanecer no poder. Então a esquerda saiu do papel de vítima para o papel de algoz. Foi protagonista do processo, né? Não há, em que pese as paixões políticas, temos que reconhecer que o governo Dilma, principalmente na segunda metade, ela segurou muitas decisões
econômicas para a eleição de 2014, né? E esse segundo mandato foi catastrófico. Perdeu a legitimidade, na verdade, catastrófico o mandato politicamente Dilma, e economicamente. Ele perdeu a legitimidade muito rápido, né? A gente fala assim, a legitimidade vem das urnas. O ex-ministro Carlos Aires Brito, né? Eu me lembro que em 2015 ele foi palestrante no congresso da Docton, lá em Vitória. E eu tive a oportunidade de conversar com ele, fiz até uma entrevista aqui para a TV Docton com o ex-ministro, e ele dizia, que é um jurista historicamente também de esquerda, né? Ele dizia que a legitimação de um mandato não é só pelo voto ali nas urnas, né? Tem que ocorrer durante o mandato também. E me parece que você tem uma experiência muito grande com campanha política, né, Glauco? Exato. E quando se fala em estelionato eleitoral, eu até costumo explicar isso para os um termo pesado, alunos, é um termo pesado, mas eu tenho uma visão que é o seguinte: o político às vezes ele pode prometer que vai fazer alguma coisa e não conseguir fazer. Né? A gente vê isso é a regra. Sim. Vou fazer isso, vou Faltou fazer condições, aquilo. circunstâncias. Quando assume, fala, olha, eu cheguei aqui, a realidade é outra, não tem dinheiro, o orçamento Agora, o político falar que não vai fazer uma coisa e fazer, isso gera uma revolta no povo. Exatamente. Né? E aí perdeu a legitimidade, perdeu a credibilidade do mercado. A gente sabe que uma economia nacional ela está conectada com os mercados mundiais, com os bancos americanos, com a movimentação do dólar no mundo. Claro, o caso da Petrobras na Bolsa de Valores de Nova York é muito emblemático, né? Exatamente. Uma empresa que quis se tornar global, mas com uma prática, quando o investidor vê o que está ocorrendo na empresa. Mas eu acho que a maior falha nesse caso da gestão de esquerda do PT, historicamente, o governo Lula e o governo Dilma, o governo Lula conseguiu fazer um colchão de proteção social muito importante. Ele também, muito mais que a Dilma, mais habilidoso na articulação política, claro, e no dúvida. Discurso para a população. Sem dúvida. Experiência dele de palanque dos tempos de sindicalista, né? Ele tem essa habilidade reconhecidamente. De negociar nos bastidores também. Negociava nos bastidores, negociava com o patrão, tinha um discurso para a massa. Exatamente. E foi fazendo isso também no governo. E a Dilma foi uma infeliz escolha porque ela não possuía nenhuma dessas características, né? A impressão que eu tenho é que, como era uma gerente do governo, ela preenchia os requisitos para isso, mas... Passou a impressão de que ela era boa de administração. Exatamente. E aí ela perdeu a legitimidade política, a economia desencadeou uma série de problemas, o desemprego, a inflação fora do controle, o dólar fora do controle, juro fora do controle. O setor elétrico acaba entrando em dificuldade por uma canetada dela, né? E a direita foi muito oportunista de identificar talvez a falha imperdoável, que é a corrupção. Tá, mas o que é direita e o que é esquerda nesse espectro político brasileiro hoje? Eu acho que você identifica como sendo direita e esquerda? Olha, se a gente for pegar... Por exemplo, o vice do Lula foi o Zé de Alencar. Pois é, um empresário, que aliás, na minha opinião, foi a proteção. Quando o Duda Mendonça soltou aquela carta aos cidadãos, carta à nação, carta aos brasileiros, carta aos brasileiros, na verdade era ali o empresariado representado pelo José Alencar, que até foi presidente da Federação das Indústrias, então é uma liderança empresarial, dando um endosso de que não haveria as quebras de contrato, que seriam respeitadas as lógicas de mercado e tal, porque havia muita insegurança. Se o PT fosse seguir o discurso radical das stalinista, leninista, seria o colapso. Seria o colapso. O mundo hoje não tem espaço para uma economia o resquício que existe hoje no mundo está ruindo, né? Coreia do Norte, Cuba. O que resta do socialismo parece que é só o autoritarismo mesmo, né? Em alguns lugares. A própria China, né, que tem um discurso dúbio, porque ela tem uma economia de mercado livre, aliás, uma grande potência, muito em breve. O homem mais rico do mundo hoje parece que é chinês. É chinês, ele é lá do Alibaba. Do Alibaba, exatamente. Do site. Mas uma política bem planificada, com investimento pesado em educação e saúde. Imagine... E um governo forte, autoritário. Imagine um Enem na China, como deve funcionar. Né? A grandiosidade das proporções. Né? De população. Programas de saúde de território. Para toda a população. Imagine um programa de vacinação, que é necessário,
Qual que é a dimensão de um país com, né, uma população tão grandiosa quanto essa? Mas também, do ponto de vista econômico, com tanta força de trabalho, é uma ameaça à hegemonia americana. E voltando ao nosso quintal aqui, a gente falava em esquerda e direita no Brasil, né? A esquerda chegaria ao poder sem que tivesse feito essa aliança, por exemplo? Acredito que não. Ali foi exatamente uma blindagem do medo que se havia do Lula, até tinha esse discurso, a atriz Regina Duarte falava que tinha medo e tal, e a carta aos brasileiros e um endosso de um vice-presidente empresário foi exatamente para dessas garantias, e acho que foi isso que... O próprio Palocci, ministro da Fazenda, ele tinha um discurso muito afinado com o que era o discurso da equipe econômica do Fernando Henrique, exatamente. Né? O Lula, de um lado... Alguns elementos, inclusive, eram da equipe. Isso, herdou. O Lula, para o mercado, para a base da esquerda, dizia que ele tinha recebido uma herança maldita, mas a política econômica ele tentou, era de mercado. Ele tentou manter. Né? Que nas circunstâncias de mundo de hoje, claro, ele conseguiu segurar um tempo, que ele disse que era marolinha, a grande crise de 2008 da crise americana de imóveis. Isso, um discurso... Né, abafou o mundo inteiro e, de certa forma, o impacto que conseguiu ser minimizado por isso. É um discurso meio bravateiro, mas que na hora serviu até para dar um ânimo também para a economia brasileira. Né? E o Palocci teve os dois momentos ruins dele, né? O primeiro da quebra do sigilo do caseiro, que ficou desmoralizado. No auge do mensalão, né? Pois é. E depois se reabilitou. Se reabilitou e veio a denúncia de que ele frequentava, que ele recebia propinas de... Isso, um apartamento que ele não soube explicar lá. A evolução patrimonial dele. A evolução patrimonial. E aí ele já era ministro, chefe da Casa Civil da Dilma, e caiu logo no início do governo. Exatamente. E por falar em cair logo no início do governo, eu acho que o grande erro do Temer foi isso. Ele não imaginou a força da Lava Jato e foi um pouco imprudente na escolha de alguns nomes. Romero Jucá, né? O ministro do Turismo também. E olha, eu acho que vai continuar esse tiroteio, porque ele tem uma equipe com telhado de vidro. Exato, e até porque era sócio do PT no poder nos últimos pelo menos 8 anos aí, né? 4 mandatos, quatro mandatos. Então, assim, isso aí tem muito esqueleto para sair desse armário. Aliás, o PMDB é sócio do governo desde Cabral, né? Porque ele se especializou esse espírito aí, né, que transita entre PMDB e PFE, que é o centrão brasileiro, né? É o centrão que fica ali, né, faz aliança com a esquerda, com a direita, mas está sempre ali na... E quando essa oposição identificou essa fragilidade gravíssima, que a opinião pública toda não tolera, que é a questão da corrupção, que de certa forma sempre existiu, mas com mais transparência, com mais informação, com a imprensa livre... melhores técnicas de investigação, mais digitalização das informações, internet. Essas informações foram sendo explicitadas e criou-se a impressão de que foi o governo mais corrupto da história. Eu até não chegaria a esse ponto, mas que a impressão é essa, porque foi mas os valores envolvidos também, pelo menos os que vieram são muito significativos. É um negócio... O pessoal que assiste uma série americana aí, House of Cards, eu não assisti, mas o pessoal que assiste fala que o ápice da propina lá do sujeito, que é o maior pilantra de todos lá, na política americana, na série, o ápice foi $100 mil. Pô, $100 mil... Aqui foi o troco do mensalão. Troco de pinga, né? Porque assim, os valores aqui são sempre na casa do bilhão. Nessa denúncia agora do Sérgio Machado, por exemplo, na delação premiada, a mesada do Edson Lobão seria na faixa de R$300 mil mesada. Isso de de um deles. E né? o esquema envolveu mais de $1 bilhão de reais. Então, $1 bilhão no esquema do Sérgio Machado, $1 bilhão no esquema E olha como que historicamente a gente entende isso. A ideia de lotear o governo, lotear o país, ela existe desde o tempo das capitanias hereditárias, né? O rei de Portugal rateou, e de lá para cá isso foi, né, evoluindo conforme a sociedade se organizava e evoluía, e hoje é o loteamento do governo. Em qualquer estatal, em qualquer ministério que se mexe, há problema. Né? Há uma cultura de licitações sempre
marcadas, de financiamento de campanhas, o vínculo entre o grupo de empresários. Essas grandes empreiteiras, elas estão no poder aí, prestando os grandes serviços de infraestrutura nacional desde que se sabe, né? Desde talvez das grandes obras do governo militar lá, Transamazônica, sem dúvida. Ponte Rio-Niterói. Engraçado, a gente via a Lava Jato começando, né? Quando começou, aí atacou a Andrade Gutierrez, atacou a Camargo Correia, o pessoal ficava, e a Odebrecht, né? Aí, quando veio a Odebrecht, parece que o sentimento foi de que realmente era para valer o negócio lá, né? Agora, olha só. Que é a maior de todas. Sim, a delação multinacional. A delação premiada serve para pessoas, né? E para empresas tem um outro nome. Acordo de leniência. Acordo de leniência. São dois expedientes muito interessantes para poder puxar o fio da meada. Acho que a partir dessas denúncias que o Ministério Público e a Polícia Federal têm conseguido levantar, se o trabalho continuar, a Polícia Federal vai ter muito trabalho. O caso da Odebrecht é muito interessante. E não sei se você lembra, a gente estava falando do período Collor. No período Collor houve uma CPI das empreiteiras e o relator dessa CPI era o José Paulo Bisol, que tinha sido candidato a vice-presidente na chapa do PT, do Lula, em 89. E o Bisol era um deputado gaúcho, né? E ele era o relator dessa CPI das empreiteiras. E começou a puxar muita coisa, né? A empreiteira veio e apresentou uma lista de gente que tinha recebido algum agrado, algum presente da empreiteira. E colocou nesse bolo, e aí pegou mais da metade do Congresso, tanto aqueles que recebiam propinas altíssimas, como quem recebia ali uma agenda, uma gravata, um litro de vinho, uma gravata, aí colocou todo mundo. Acabou. Então, quer dizer, esse tipo de estratégia hoje no Brasil da Lava Jato... E no caso da Odebrecht, o negócio foi muito estruturado. Havia um departamento de propina, a propina era contabilizada em Caixa 2, mas tinha uma contabilidade própria, um gestor próprio para ela. E mais recentemente eu vi uma matéria dizendo que tinha um banco no estrangeiro para poder repassar esses recursos. Então, o negócio era muito estruturado. Do ponto de vista negativo, né? Você falou que a corrupção sempre existiu, o pessoal fala que eu pego no pé do PT, né? Mas a corrupção sempre existiu, mas nesse estado de arte parece um negócio bem elaborado. Meio inédito. Esse escândalo da Petrobras é porque ainda não se mexeu no BNDES, não se mexeu na Eletrobras, os fundos de pensão estão começando agora. Correios, então é uma estrutura muito grande, dá para entender agora a lógica que se acusava o José Dirceu de aparelhar, né? Ele liderava um processo de aparelhamento nessas estruturas para fazer um projeto de aliados e gente que ia fazer ali, né? Para fazer um projeto de poder, que através disso os recursos de campanha estavam garantidos, né? Toda a companheirada estaria beneficiada. Todo mundo ali colocado. Mas quando a gente vê os valores... Ia dominando a imprensa, ia dominando os setores do judiciário, os setores da própria Polícia Federal, que há um setor muito ligado ao PT, num determinado momento isso deu errado. E nós somos um país tão engraçado, tão atípico, né, que o próprio policial da Federal que prendia os corruptos também, o japonês da Federal foi preso também. Chega a ser cômico, né? Nós somos capazes de produzir realidades muito... Na América, a gente falava de esquerda latino-americana, né? Um gênero literário que fez muito sucesso na década de 70, 80 é o realismo fantástico, né? Que misturava realidade com fantasia. Aqui no Brasil, algumas novelas até foram produzidas. Agora, realmente, a América Latina produz esse realismo fantástico, né? Se você for imaginar isso para escrever uma ficção, o sujeito vai falar, você está exagerando aí nessa ficção, não? E os impactos disso para a economia, né? Recentemente teve a informação que a Coca-Cola na Venezuela não conseguia mais produzir porque faltava açúcar. Falta de açúcar, né? Então você vê que é uma empresa estruturada mundialmente... chega aqui e enfrenta um problema tão prosaico, né? Agora, falta de açúcar. Muito recentemente, enquanto o Congresso liberou lá a participação estrangeira nas empresas aéreas, parece que o Temer está sofrendo uma pressão para limitar a 49%, deve vetar isso.
Seria um avanço na mesma para o país. Acabar com esse cartel, né? É quase que um duopólio, agora virou com a chegada da Azul, né? Um cartelzinho de 3 empresas, então você vê que os preços são combinados. Faça uma pesquisa, né? Faça uma pesquisa, eu quero ver o preço da passagem de Belo Horizonte a São Paulo. Coloca uma data, coloca um horário e cota nas 3 companhias, você vai ver preços muito semelhantes. Às vezes coincidem até em centavos. Eu já tive essa experiência pessoal. Coincidir em centavos. Então, não pode. Só mesmo a abertura do mercado para resolver essa situação. Né? Mas aí vem a Ryanair, que é uma companhia europeia, inglesa, se não me engano, focada no baixo custo, que tem um presidente muito falastrão, muito até cômico. E aquela que o pessoal viaja em pé? Isso, ele chegou a propor isso, né? Que olha, não precisa ter copiloto não, deixa só o piloto economiza e tal. Viajar em pé. Quem quiser se arriscar nesse pau de arara aí... Eu tive um amigo que fez uma viagem pela companhia aérea, na hora do lanche chegou o comissário de bordo, botou uma banana no colo dele, tipo assim, a fruta de hoje, é o alimento de hoje, ele acordou, tava a banana ali. Mas esse presidente comentou essa semana que ele não pretenderia atuar no Brasil porque é um país muito corrupto e deve fazer uma atuação na Argentina. Quer dizer, mesmo na América do Sul, nós ainda estamos mal posicionados lá fora, né? A Argentina caótica, o MAC tentando recuperar um caos. E a caótica não é de hoje, né? Vem de antes do kirchnerismo, mas o kirchnerismo piorou esse caos. E a companhia aérea preferindo ir para a Argentina do que para o Brasil. Né? Então, as bases de uma reorganização do Brasil, isso passa por essa mudança até de postura do papel do Estado na economia. E nesse ponto eu acho que o Temer acertou na equipe dele, sabe? A equipe econômica é uma equipe mais blindada, mais técnica, muito bem recebida pelo mercado. Tem um cara lá muito elogiado, o Mansueto Almeida, né? Que é o cara da execução orçamentária, né? Muito disso aí. Ele até tinha um blog muito consultado pelos jornalistas de economia, porque ele monitorava o governo Dilma também. As contas públicas do governo. E ele entende muito disso. Então a equipe é tecnicamente muito preparada. Talvez essa indefinição ainda do impeachment, quanto mais rápido isso acontecer, melhor para legitimar pelo menos a política econômica, o país precisa recuperar. Os números ainda não reagiram, com exceção do dólar, né? O dólar realmente está... Quem especulou com o dólar, tanto na alta quanto na baixa, está ganhando muito, porque está muito instável, uma verdadeira montanha-russa. Porque o discurso, né, na imprensa hoje, inclusive, de hoje, o dólar caiu ao menor preço do último ano, nos últimos 12 meses. Maior queda em junho, né? Maior queda em junho, menor preço nos últimos 12 meses, mas caiu tanto que, para beneficiar os exportadores, o Banco Central, que a princípio se propunha não fazer intervenção, vai ter que atuar, dessa vez, comprando para subir. Então, quer dizer, é um dólar flutuante, mas ele tem bandas de flutuação. Abaixo de determinado valor é prejudicial ao país e acima de determinado valor é prejudicial ao país. Mas tratando isso aí de forma técnica... Agora, o resto do governo, né, o loteamento que foi feito aos partidos, coincidentemente os mesmos partidos que frequentavam os governos, mudou um pouco as peças, né, mas os partidos que estavam no governo do PT... A exceção do DEM e do PSDB, né? Exato. Que não estavam no governo e agora estão. E essa indicação de nomes suspeitos, alguns indiciados, outros nominalmente citados em delação. Não dá pra gente esperar uma purificação assim da noite pro dia. Aquele jornalista... Eu acho que isso também é uma depuração total, não consegue. Eu acho que não há nem tempo também para processar tudo isso. Político por aí também, sem uma ou outra mancha no seu passado. Né? E aí o que eu fico me perguntando em 3 aspectos. O primeiro, qual é a perspectiva para a próxima eleição de 2018? Que é uma questão importante, se vai surgir uma terceira força, se a Marina retorna como que ela ficou praticamente afastada, né, dos holofotes esse período todo. Não aparece nos momentos mais graves, né? Se surge essa terceira força ou não, se novas lideranças estão para surgir ou não. É uma incógnita. Porque essa dicotomia do grupo PT, PCdoB, PSOL, e do outro lado lá você tem PSDB, DEM,
PPS. Você tem esses grupos claramente oposicionistas. E o PMDB ali no meio. O PMDB, como sempre, né? Fazendo jogo duplo, e é o terceiro presidente do PMDB que assume na nova república sem ter sido eleito. Né? Aí eu vou discordar um pouco de você, porque eu vi essa divulgação. O Sarney não era do PMDB. A PFL, é verdade. Hoje o Itamar também não era do PMDB. O Itamar entrou no PMDB em 97 para disputar o governo. Exatamente, tem razão. É divulgado isso aí. Hoje seria um PMDB. Né? Mas eu conversei aqui com o publicitário, professor, administrador, empresário, Glauco Assis, e que hoje é diretor da Doctum lá em Vitória. Né? Trabalho bacana lá, né, Glauco? Bacana. A unidade é uma unidade muito bacana, é uma unidade grande, a única unidade que funciona numa capital. Isso. Tem lá cerca de 1.500 alunos, uma ótima equipe de professores, oferecendo curso de engenharia, direito, administração, pedagogia. Novos cursos estão para ser aprovados pelo MEC ainda esse ano. O curso de direito teve o maior índice de aprovação no exame da ordem do Estado, foi 83% de aprovação, a média nacional é em torno de 20%. Então, a Doctum está consolidada como marca no Espírito Santo. E com um trabalho muito bem feito, muito bem realizado, e a gente está lá para dar continuidade a isso e atender o projeto de expansão da presidência. Muito bem, muito bom o nosso papo aqui. Eu espero que toda vez que você vier a Caratinga, né, possamos conversar um pouquinho aqui para a gente bater esse papo aí sobre política. É um prazer. Muito obrigado. Um abraço a todos. Bom, nós vamos encerrando aqui então mais um programa Painel Político. Voltamos em outra oportunidade aqui na Doctum TV.